Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Carlos da Code Education e vamos continuar a nossa série fantástica com Angular 4. Nós já estamos no 7º vídeo e agora eu vou mostrar para vocês como criar uma busca por CEP. Às vezes a gente está criando ali a nossa aplicação e aí surge um formulário de endereço. Você quer disponibilizar a possibilidade do usuário digitar o CEP e poder buscar o endereço. E às vezes nós ficamos batendo cabeça com isso, criamos um código JavaScript grande, aí fica confuso. Eu vou mostrar para vocês nessa aula como criar esse formulário de busca de CEP de forma dinâmica. E no final nós vamos ter um componente criado somente para buscar CEP, ou seja, com esse componente pronto, eu posso reutilizar aonde eu quiser. Se eu tiver 10 lugares na minha aplicação, é só usar aquele componente ali. Se eu tiver um modal, se eu tiver uma janela que abre no browser, eu posso usar esse componente e já vai estar pronto. Não preciso replicar código. Se por acaso você não sabe ainda o que é o componente, nós temos uma aula para isso. Procure no canal que você vai achar, né? Eu não vou voltar a conceitos iniciais de componente porque eu já falei lá nessa aula, mas nós vamos criar uma estrutura pronta que vai gerar uma tag HTML. Isso vai ser completamente reutilizável. Então eu tenho uma aplicação Angular já criada. O que nós temos que fazer a priori? Registrar o módulo de formulário no appmodule.typescript. Então não esqueça de importar o form modules de Angular/forms e registrar aqui nesse imports, porque se a gente for trabalhar com aquela diretiva endModule, nós vamos precisar ter o form modules importado. Eu vou usar uma estilização nesse formulário de busca de CEP. Então, eu adicionei aqui o Bootstrap CSS no index.html, que está aqui na raiz da nossa aplicação, o index.html aqui. Eu apenas chamei de um CDN o CSS do Bootstrap. Isso já vai trazer a estilização para a gente. E eu já tenho o template do componente de CEP. Eu já tenho esse componente criado. Ele está aqui dentro da pasta app. Gerei lá com aquele comando do ng. Então o template vai ser esse, pessoal. Eu reduzi um pouco o formulário. Ele não vai preencher a tela toda. Eu acrescentei 6 layers. O Bootstrap trabalha com layers, se você não sabe. Eu criei uma nova linha com um call md6. Significa que vai ter 6 colunas. Aí nós vamos ter o campo de CEP, um botão para buscar, o logradouro, número, complemento, cidade, o bairro. E agora que eu vi aqui, eu acabei me esquecendo do estado, mas não é algo que a gente não possa colocar. Então é só copiar essa parte aqui. A gente acrescenta mais um form group e faz um alinhamento, então que vai ser estado, estado também. Esse aqui é apenas um exemplo de formulário, não significa que tenha que ser assim. Pronto. Veja que em cada input text eu vou ter um label. E cada input text que nós temos aqui vai ter um ID. Por que eu coloquei ID? Na verdade, dependendo do tipo do formulário, nem precisa. Veja que eu estou usando o atributo for do label. Se você coloca o atributo for e um ID que tenha o mesmo nome, se você clica na palavra que vai aparecer lá na página, atribui o foco ao campo. Isso não é algo do Angular, isso é um comportamento padrão do HTML. Agora vamos verificar aqui o TypeScript do componente, pessoal. Eu não fiz nada nesse componente, apenas já gerei o template para ganhar tempo. E no template principal, nós estamos chamando o componente de busca por CEP. Então nós já temos um componente, mas ele ainda não faz o que devia fazer. Eu apenas acrescentei uma div com H1 para que a gente possa dar uma margem nesse formulário.
e atribuir um título para ficar bonitinho. Nós vamos ter exatamente esse resultado. Então está aqui, busca por CEP. O CEP, eu vou clicar em buscar, vai aparecer todos os outros campos. Ele vai preencher todos os outros campos automaticamente. E para fazer essa busca de CEP, nós vamos usar um serviço externo. A gente tem muitos pelo Brasil. Eu gosto de trabalhar com esse via CEP. É um serviço gratuito. Nós vamos ter um endereço. Você passa qual que é o CEP e você escolhe qual que é o formato que ele vai te retornar, né? Como que o CEP vai ser retornado para você. A gente pode trabalhar com JSON, que é o que nós vamos fazer aqui na aula, XML, Python ou QWERTY. Então já tem o exemplo de busca. Nós passamos o CEP para esse endereço. Esse aqui é o CEP. Você pode passar com ou sem traço, que ele consegue trabalhar com os dois formatos. Aí você escolhe o seu formato, no caso JSON. Nós vamos ter esse JSON retornado. Além das informações habituais, ele vai retornar esse GIA e IBGE aqui, mas nós não vamos usar. E essa unidade também nós não vamos usar. Nós vamos usar só até a unidade federativa. Então, por onde que nós vamos começar, pessoal? Nós temos que pensar o seguinte. Nós estamos usando TypeScript. Nós podemos usar essa tecnologia ao nosso favor. Eu posso criar um tipo somente para nos ajudar a trabalhar com o CEP. Eu vou criar uma classe para descrever todos os dados do CEP. Então, aqui na raiz da pasta app, eu vou gerar um novo arquivo que eu vou chamar de cep.typescript. E aqui eu vou criar a minha classe CEP e eu vou descrevendo os campos. Então, eu vou ter um CEP que vai ser string. O logradouro vai ser string também. E aí eu vou fazendo número, vai ser string. Caso o número não vai ser preenchido lá por esse via CEP, o usuário que vai digitar. O complemento vai ser string também. Cidade, tudo vai ser string. Bairro. E o estado. Pronto. Porque com o tipo definido, fica fácil da IDE nos ajudar, né? E também, na hora de compilar, porque o TypeScript é compilado, ele acaba gerando um JavaScript. Se caso a gente cometer algum erro por causa dos tipos, a gente já vê ali na hora, a gente não se depara com esse erro, não é uma surpresa ali no browser, né? Na compilação a gente consegue ver ali no terminal, quando nós digitamos ngserve, se acontecer algum erro, você consegue voltar lá no terminal e verificar. Como nós vamos usar essa classe em outros lugares, eu tenho que usar o export para que eu consiga importá-la nesses locais. E agora nós vamos criar um serviço que vai administrar essa busca, porque nós vamos ter que fazer uma requisição HTTP para esse via CEP, pegar o resultado e gerar uma instância desse CEP aqui. Então, no terminal, eu vou gerar um serviço. Nós temos também uma aula exatamente para você entender o que é um serviço. Vou chamar ele de CEP. Vai ser gerado um CEP Service. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu vou trabalhar com o serviço dentro das normas do Angular, eu vou registrar esse serviço aqui em Providers, para que o provedor do Angular forneça esse serviço para qualquer componente ou qualquer classe do TypeScript. Então, vou fazer aqui um import. CEP service from /, CEP service. Estou no mesmo nível, o app module e o CEP service está no mesmo nível, então é só fazer isso aqui. Aí eu registro o meu CEP service aqui. Em Providers. Ok, agora esse serviço está disponível. Vamos trabalhar em cima do serviço. Nós vamos precisar fazer uma consulta
através do JavaScript. Então nós temos que fazer uma requisição usando Ajax. O Angular também já está preparado para isso, ele tem um pacote para nos ajudar a fazer essa requisição. Por padrão, ele não está importado, eu tenho que chegar no módulo e fazer isso. Toda vez que eu quero algo novo, eu preciso chegar aqui e importar. Nós vamos ter um pacote chamado de Angular HTTP. Então nós vamos importar de @angular/http. Nós temos um módulo somente para HTTP aqui no Angular. Ele se chama HTTP Module. Onde que eu importo o módulo? Imports. HTTP Module. Ok. Importei. Dentro desse módulo, nós vamos ter um serviço chamado de HTTP. Esse serviço que vai permitir realizar essas requisições. É como se fosse o nosso CEP Service, mas agora, dentro do CEP Service, nós vamos receber esse serviço HTTP via injeção de dependência. A instância dele vai ser gerada e vai ser passada aqui no construtor totalmente administrado pelo Angular. Então eu preciso importar antes esse HTTP. A gente importa do mesmo lugar, de @angular/http. Então aqui vai ser HTTP, o nome do serviço. Aqui no construtor, eu vou criar uma variável privada que eu vou chamar de HTTP, tudo minúsculo. Aí é só falar que vai ser do tipo HTTP que o Angular já injeta o serviço aqui para a gente. Bom, dentro desse serviço, eu vou criar um método para buscar o CEP. Eu vou chamar ele de... Vamos colocar tudo no português aqui. Vou colocar assim, buscar. Vai ficar bem conceitual. Se você quiser mudar para inglês, depois você muda, né? Aqui é só aula, pessoal. Então, eu vou passar um CEP que vai ser string e esse método aqui vai fazer a busca. Então, eu vou fazer this http. E aqui nós vamos ter os métodos de busca. Cada método de busca vai corresponder a um verbo HTTP. Eu acredito que você já deva conhecer pelo menos dois, o GET e o POST. Como a gente está querendo fazer uma consulta para o via CEP, quando a gente acessa aqui esse endereço, nós estamos fazendo uma requisição para o endereço usando o verbo get. Então aqui também vai ser get. E eu tenho que passar o endereço do via CEP. Então vou pegar esse endereço aqui. Vou colá-lo. Agora a gente só tem que concatenar com o CEP. Como nós estamos trabalhando com o TypeScript e com o novo padrão ES6, se você não conhece isso, pesquise, eu posso, em vez de ficar usando mais para concatenar, eu posso usar uma outra estratégia que vai tornar o código mais legível. Eu posso fazer uma interpolação para dentro dessa string, pessoal. Então eu faço o seguinte. Eu coloco cifrão, abro e fecho chave, e aqui eu coloco CEP. E eu posso retirar isso aqui. Eu estou pegando a variável e jogando no meio dessa expressão. Porém, quando eu uso esse conceito chamado de template string, aqui vai ser uma crase e aqui também vai ser uma crase. A gente tem que mudar para crase, senão não funciona. Isso aqui fica melhor visível do que aquele mais, né? Quando surgiu isso, eu não trabalho mais sem o template string, eu já faço a interpolação aqui direto. Então esse aqui vai ser o nosso endereço, o CEP vai vir para cá, aí nós vamos fazer a busca. Agora nós temos que decidir o que fazer com o resultado dessa busca. Nós vamos trabalhar com um padrão aqui de execuções assíncronas, chamado de promise. Com esse padrão, em uma execução assíncrona, ou seja, eu estou executando algo
e eu não sei quando vai terminar. E é exatamente o que acontece aqui. Eu mandei uma requisição lá para esse endereço. Eu não tenho certeza quando que vai demorar. Pode demorar 1 segundo, 2, pode demorar 10, pode demorar 30 segundos. Então, esse padrão promise permite que nós, antes que isso aqui aconteça, a requisição de fato aconteça, a gente já registre o que nós queremos fazer quando essa promessa realmente tem um sucesso ou tem um fracasso. Quando alguém te faz uma promessa, né, tem duas opções. Ou a pessoa vai cumprir com a promessa ou ela não vai cumprir. Então, aqui no caso da promessa, antes que a requisição aconteça, nós definimos já, a gente já deixa guardado o que queremos fazer quando o fracasso acontece ou quando o sucesso acontece. Então, nós temos um método chamado de toPromise. Nós vamos pegar essa requisição e converter para essa promessa. Só que isso aqui é um operador que não está importado ainda. Então, nós vamos precisar importar ele aqui em cima. Nós vamos importar de uma biblioteca que o Angular usa, chamada RxJS. Então, vai ser RxJS /add /operator /toPromise. Nós estamos importando esse operador e agora o erro vai sumir. Na promessa, pessoal, nós temos, então, um método then. Aqui nesse then, nós podemos configurar o sucesso ou o fracasso. Eu quero configurar aqui só o sucesso. Nós vamos receber uma resposta. E antes que eu proceda com algo aqui, eu vou fazer um console log para que a gente possa ver essa resposta. Agora, nós temos que importar esse serviço aqui no componente do CEP. Então, vou receber aqui um private. CEP service vai ser do tipo CEP service. Então, eu vou importar o CEP service aqui em cima de... Tem que voltar um diretório. CEP service, porque eu estou dentro do diretório CEP. Ok. Também eu vou criar uma variável que eu vou chamar de CEP, porque nós temos que ligar todos os campos de formulário a esses campos aqui, de uma instância de CEP. Então eu faço o seguinte: CEP é igual a new CEP. Esse aqui é o nosso tipo, a nossa classe. Eu tenho que importar também. Então, eu vou importar CEP from CEP. O próximo passo é a gente criar endModel para cada campo de texto. Então, nós vamos ter esse resultado aqui. endModel cep.cep, endModel cep.número. E por aí vai. É só a gente imaginar que nós temos a instância do CEP aqui. Como a variável do nosso componente é CEP, então vai ser cep.alguma coisa para acessar alguma informação dessa. Porque o ngModel ele vai permitir que nós alteremos a instância a partir do template e se eu alterar o valor aqui no TypeScript, altera no próprio componente. Então, nós fazemos esse caminho do two-way data bind. Altera no TypeScript e altera também no template. Então, eu quero que quando clicarmos no botão buscar, então vou atribuir um evento de clique, eu vou chamar o método buscar. Eu vou ter que criar esse método aqui, buscar. E aqui dentro nós vamos ter a chamada do CEP service. E eu quero buscar o CEP. Então vai ser this CEP
.cep. Passamos o CEP que foi digitado pelo usuário. Então agora eu vou chegar aqui no browser e nós vamos testar na prática. Eu vou usar esse CEP aqui, vou clicar em buscar. Olha só, pessoal, ele está fazendo a requisição e recebemos aqui o JSON com as informações, e aqui no console nós temos que ter a resposta que foi recebida. Então nós temos um objeto com o body contendo o nosso JSON. Então agora a gente tem que pegar esse body, pegar essas informações e jogar para o nosso componente, né? Então o serviço, ele já tem que a gente já pode fazer com que esse serviço de CEP Service já devolva uma instância do CEP. Então vou criar um método exatamente para converter a resposta do via CEP no nosso CEP. O método vai ser privado porque ele não vai ser acessível fora. Vou colocar assim, converter resposta para CEP. Aí vou colocar assim, CEP na resposta, nós vamos receber. Então aqui eu vou iniciar uma nova instância do CEP. E aí eu quero pegar esse CEP na resposta, acessar todas as informações. Lá do via CEP nós vamos receber CEP, logradouro, complemento, bairro, localidade, que é a cidade, e a unidade federativa. Então eu estou convertendo o CEP na resposta para o CEP aqui da nossa aplicação. No final das contas eu retorno um CEP, então eu posso falar que esse método aqui vai retornar o CEP. Eu já importei o CEP aqui em cima. Lembrar desse detalhe. Senão não funciona. Agora, esse then vai ter que acessar, então, esse método. Eu vou fazer um this, converter resposta para CEP, e vou passar a resposta. Porém, pessoal, vocês viram lá no console que a resposta não tem já de cara esses campos aqui. Mas a instância dessa resposta tem um método chamado de JSON. Ele vai pegar o corpo da resposta e converter para um objeto JavaScript. Então eu estou passando o objeto JavaScript com todas essas informações. Ele vai chegar aqui com CEP na resposta. Eu vou retornar esse resultado. E aqui também, nesse buscar, eu vou retornar essa questão aqui da promessa para que a gente consiga pegar esse CEP. Então vamos voltar para o nosso componente. O buscar vai retornar uma promessa. Uma promessa nós podemos definir infinitamente thens. A gente pode chamar then e ficar definindo coisas. Eu posso fazer várias coisas em cada then. Então, nesse then aqui, em vez de receber uma resposta, como nós estamos retornando aqui o CEP, nós vamos receber o CEP aqui. Então, eu vou usar esse mesmo padrão aqui, pessoal, chamado de arrow function. Até não falei para vocês, mas isso aqui que eu fiz é uma função no JavaScript, mas de forma simplificada, né? Sem function, fica melhor para ver. Eu gosto muito de trabalhar com esse padrão aqui. Se eu quiser simplificar mais ainda, eu posso fazer assim, ó. Posso retirar essa parte aqui. Posso fazer assim. Então, só em uma linha. E agora, voltando para cá, ó, eu vou usar o mesmo arrow function. Então, nós vamos receber aqui um CEP, que é do tipo CEP. Aí eu vou falar que o meu CEP vai ser igual ao CEP que eu estou recebendo. Aqui no caso eu tenho que, como eu estou trabalhando com o tipo, eu tenho que colocar abre e fecha parênteses. Aí fica bem simples, ó. Fica bem conceitual, significa que nós recebemos CEP e fizemos essa expressão aqui. No caso, essa função retorna algo, mas o retorno aqui não vai ter
nenhum sentido, né? O retorno aqui a gente não está usando mais. Bom, vamos testar na prática agora. Eu vou pegar o CEP de novo. E vamos brincar agora e ver se vai ser preenchido aqui embaixo. Olha só, já preencheu. Automaticamente, quando eu digito o meu CEP e clico em buscar, ele buscou lá no Via CEP. Vamos refazer todo o processo? Ele buscou lá no Via CEP, recebemos a promessa da resposta. Convertemos a resposta em um objeto JavaScript, que é passado aqui para esse método. O método vai converter o CEP, retornar aqui para a promessa, e nós pegamos a nossa nova promessa que vai nos dar o CEP. A gente iguala o CEP com o CEP local aqui do componente. Eu posso trabalhar com a falha aqui também disso. Vamos supor que aconteça alguma falha. Eu tenho o método cat. Aqui a gente poderia receber uma resposta de erro, mas eu não quero trabalhar com nenhum tipo de resposta, então eu deixo abre e fecha parênteses vazio. Aí aqui eu posso mostrar um alert, por exemplo. Não foi possível continuar a busca. E eu posso limpar o meu formulário se eu quiser. Como eu tenho essa instância do CEP aqui, se eu fizer um this CEP igual a new CEP, eu gero uma nova instância. Então, como os campos lá no meu tipo não tem nenhum valor pré-definido, eles voltam a ser nulos. E para não perder o CEP digitado, eu posso guardar ele antes aqui e voltar com ele novamente. Então, vou fazer assim, let CEP é igual a this CEP.CEP. Depois que eu zerei, eu falo que CEP.CEP é igual ao CEP que nós guardamos aqui. Ó. Então eu guardo, zero e depois volto de novo. Vou digitar qualquer coisa aqui. Se eu buscar, olha só, não foi possível fazer a busca. Vou digitar algo aqui no formulário. Ele vai mostrar a mensagem e vai limpar todos os campos. Então é muito fácil, pessoal. Veja quantas linhas de código, eu gosto de falar disso, quantas linhas de código nós fizemos, nós criamos para ter essa interação. E ainda eu posso trabalhar com a seguinte questão. Vamos supor que o usuário clicou aqui em buscar, eu posso desabilitar o botão para que ele não fique clicando em buscar muitas vezes. Somente quando nós recebemos a resposta ou de sucesso ou de fracasso, que a gente habilita esse botão de volta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui no meu componente uma variável, vou chamar de isLoading. Por padrão, eu vou definir que ela é falsa. Quando eu começar a buscar, eu falo que esse isLoading é true. E depois que eu receber a resposta de sucesso ou fracasso, eu tenho que falar que ela é falsa de novo, porque assim a gente volta o botão. Então aqui, eu vou falar aqui, this loading é false. E aqui também, nós temos que atribuir nos dois lugares. Agora, eu posso chegar aqui no template e tornar a propriedade disable aqui do campo button um property bind. Eu vou falar aqui disable vai ser igual a isLoading. Olha só o que vai acontecer, pessoal. Se eu clicar, o botão fica desabilitado até que nós tenhamos uma resposta ou de sucesso ou de fracasso. Vou testar aqui no sucesso para você ver que funciona também do mesmo jeito. Ele vai ficar desabilitado, na verdade é muito rápido, né? Então, acaba não ficando. Mas no caso aqui da falha,
a gente até consegue ver, está sendo usado o cache aqui. Então tem esse comportamento, ou ainda eu posso usar a tag fieldSet. Eu quero desabilitar todo mundo. Eu não preciso colocar disable para todo mundo. Não preciso desabilitar todo mundo de uma vez. Eu coloco o fieldSet porque essa tag aqui do HTML, ela engloba todos os campos e ela tem ação sobre eles. Eu posso chegar aqui também e fazer essa mesma coisa. Posso pegar aqui o disable e passar aqui para cima. Agora, quando eu buscar, ele desabilita tudo, o usuário não consegue digitar nada até que a gente tenha uma resposta, até que a resposta chegue aqui. Agora eu vou dar OK, vai voltar tudo ativa de novo, né? Então, com o property bind, aqui, nós damos um outro chan para o formulário, né? Você faz o controle que você quiser. Então, esse foi mais um vídeo da nossa saga de Angular 4. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê nos próximos, pessoal. É isso aí e até a próxima!